Salve galera, salve, salve! Vamos lá então, vamos aprender a usar usar não, na verdade, a configurar o VisualBot. Esse é o vídeo 2. Tivemos o vídeo 1 colocado aí, onde eu mostrei toda a parte da estratégia, a parte da estratégia não, perdão, a parte da importação das regras e a parte da montagem da tela. Agora nós vamos para o operacional com o VisualBot. Vai ser o mesmo operacional usado no manual. Eu vou fazer uma demonstração em tempo real depois usando ele manual e VisualBot junto. Vamos mesclar as duas partes. Mas por enquanto nós vamos aqui fazer a configuração inteira. Deixa eu me ajeitar aqui. Eita, cara, isso é foda. A configuração para o uso do Max Turbo junto com o Max Color para o VisualBot. Lembrando que quando você adquire o Visual, a gente deu uma esticada aí. A galera pediu, muita gente recebendo aí entre dia 10 e dia 15. Eu nem lembrava, desculpa aí que data de pagamento. Tem muito tempo que eu não sei o que é isso. Mas eu dei uma esticada então para aguardar aí a galera que recebe entre dia 10 e dia 15. Bom, então a promoção por enquanto ainda está valendo. Então, assim que você adquire o Max Turbo no nosso site, maxcolorneles.com.br, e aí você vai lá, clica em Max Turbo, faz a aquisição do Max Turbo e você leva o Max Color junto para trabalhar especificamente com essa estratégia. Você pode também usar o Max Color separado ou pode usar o Max Turbo para day trade em ações ou para swing trade e até position em ações. É uma estratégia fantástica aí, que tem rendido a nós aí uma porcentagem muito boa na carteira. A nossa média, sem brincadeira nenhuma, a média do grupo que está vendo nas lives, as nossas lives do grupo, a média é de 10% ao mês, na verdade até um pouco acima, mas a nossa meta é 10% ao mês. Comecei eu aqui a dar pancada no microfone, vamos embora. Vamos lá então, nós vamos ter dois tipos de entrada usando essa estratégia do Max Color com o Max Turbo. A primeira entrada vai ser quando nós temos um gatilho colorido, no caso verde ou vermelho, combinando com as duas barras de baixo que são dois histogramas. Vou chamar os dois histogramas de barra 1 e barra 2. Aqui, por exemplo, eu tenho o gatilho verde com dois histogramas e tem uma entrada. O fechamento se dá no fechamento desse segundo bloco aqui, 3 pontos. Quando eu uso o 7 renco, tá? Eu tenho 3 pontos no fechamento do box. No caso, ele entra no fechamento desse e sai no fechamento do próximo box. A outra entrada seria, no caso, na venda, seria o contrário, um gatilho vermelho combinando com as duas barras vermelhas. É, por exemplo, aqui um gatilho, como eu tenho aqui, vermelho, uma barra vermelha e uma barra verde, nada feito. Ele não vai entrar. Eu tenho aqui, por exemplo, um gatilho verde com uma barra vermelha e uma barra verde. Negativo, ele não vai entrar. Eu tenho aqui, por exemplo, um gatilho verde com duas barras vermelhas. Também não vai entrar. Então essa é o primeiro tipo de entrada. Como eu falei, são dois tipos de entrada que nós vamos programar agora no VisualBot. Então a primeira entrada é gatilho, barra 1 e barra 2. O outro tipo de entrada vai ser uma entrada um pouco mais agressiva, tá? Vai ser simplesmente na troca da barra. Por exemplo, eu estou vindo aqui do verde e aqui ele zera. Essa é a zeragem. A zeragem do VisualBot sempre vai acontecer quando nós tivermos uma barra de uma cor e outra barra de outra cor, como nesse caso aqui. E aqui ele tem uma entrada então de venda, tá? E vai atrás de 3 pontos. 4,70 lá dá um pouquinho a menos. Bom, então aqui nessa parte vermelha ele já está, o VisualBot vai ficar como vendido e ele não vai fazer mais nada, ele não entra em operação nenhuma mais aqui, até que ele fique zerado. Para ficar zerado, nós precisamos necessariamente ter uma barra de cada cor. Então essas duas barras aqui. Então lembrando que esse primeiro histograma aqui está representado aqui em cima, esse segundo histograma de baixo está representado aqui e os candles estão representados aqui. Bom, então o que acontece? Nesse candle aqui, nessa última barra, eu tenho o gatilho amarelo, que é uma regra do Max Color. Nessa barra aqui eu tenho o Turbo Tendência e nessa barra aqui eu tenho o VS4. Então aí só para ter certeza que vocês conseguiram entender, quando nós temos uma barra de cada cor, o VisualBot zera.
mesmo que a gente esteja posicionado, mesmo que nós estejamos posicionados, ele vai zerar. Aqui eu vou dar um exemplo bem legal aqui. Meu stop normalmente é stop técnico, eu sempre vou colocar um stop mais alto, tá? E se eu estiver na frente da máquina, eu vou ajustar ele para colocar o meu stop, por exemplo, acima do último, no caso aqui de venda, no caso do... Se fosse uma operação de compra, eu colocaria aqui atrás do último. Então eu tenho uma operação de compra que vai ser iniciada aqui, meu stop vai ficar aqui e ele vai lá me dar o ganho. Aqui, só para vocês terem um exemplo aqui, o stop ficou aqui, ele volta até esse ponto aqui, faz a entrada exatamente aqui, ele volta lá, mede 8 pontos e alguma coisa e depois me dá a entrada. Em alguns casos você tem um valorzinho, mas normalmente a regra é ganhar, perder, tomar loss é exceção. Com essa regra, desde que você configure tudo certinho e entre exatamente como eu vou mostrar para você. Bom, vamos lá então. Primeira coisa, nós vamos abrir a configuração do VisualBot. Feito isso, lá em cima em opções de entrada, nós vamos escolher entrada 1 e entrada 2 e entrada 3, ou entrada 4 e entrada 5 e entrada 6. O que é isso aqui? Isso aqui são dois grupos de entrada. Falei que nós vamos ter dois tipos de entrada. Vai combinar essas três barras, que é a barra 1, a barra 2 e o gatilho, que está aqui embaixo representado nessa barra. Então essa aqui vai ser representada aqui. Ponto 1, ponto 2, care o entrada como ponto, e ponto 3. Ou nós temos a troca da barra, que vai ser somente aqui. Aqui nós temos a entrada 1 e entrada 2. A entrada 4 e entrada 5. E no caso aqui nós temos uma e entrada 6. Para nós seria... Aqui para nós aqui nós não vamos usar. Então nós vamos, para colocar ele, para ignorar ele, nós vamos simplesmente colocar ele no mesmo lugar que está a entrada 5. Então quando der a entrada no 5, vai dar a entrada no 6 juntos, como se fosse apenas uma coisa. Tá? Simples de fazer. Eu já vou configurar os pontos, mostrar exatamente os pontos para vocês. Depois em operar nas direções compra e venda, não inverter. Aqui é muito importante aguardar ao ligar ou sair de uma operação. Então nós vamos colocar aguardar mercado estável, não estar em posição de compra ou de venda. Bom, porque o que acontece? Se você ligar o seu visual e ele estiver aqui, o VisualBot estiver exatamente, vou pegar uma parte aqui, onde ele já está comprado aqui, digamos que você liga o visual e ele está aqui. Ele não vai fazer absolutamente nada, até que tenha uma zeragem, que é a troca das barras, uma barra cada cor. Enquanto isso não acontecer, você ligou aqui, vai estar escrito lá em cima, aguardar mercado estabilizar, tá? Ou aguardando estabilizar, no caso. Tá? E aí ele zera e depois ele entra com uma ordem de venda. Tá? E aí você diz assim, mas aqui eu teria tomado loss. Não, porque se você entrou aqui, tá? Numa ordem de venda, e seu stop fica acima, aqui já é final do dia também, mas se o stop está acima da última barra, ele vai vir aqui, vai te dar 1,66, vai lá em cima, não te stop e volta para o ganho. Certo? Vamos lá então, vamos começar. Vamos configurar os nossos pontos de saída. Nós vamos colocar aqui saída 1 ou saída 2. Por que saída 1 ou saída 2? Porque nessas saídas serão programadas para essas duas barras aqui. O que isso quer dizer? Que se qualquer uma das duas ficar verde ou vermelho, ou seja, no caso as duas não tiverem a mesma cor, é onde exatamente ele vai zerar. Vamos lá. Vamos configurar nossos pontos então. Nós temos aqui ponto 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Depois nós temos zerar 1 e zerar 2. Simples. Mais. Me acompanhe. Você vai clicar em alterar posição e vai colocar em cima da primeira barra. Eu vou fazer a primeira vez e depois eu vou mostrando. Você vai levar até a primeira barra e vai apertar a barra de espaço no seu teclado. Pronto. Está programado. Você vai ver que aqui ele ficou E1, que quer dizer entrada 1. E4 quer dizer entrada 4. S1 quer dizer saída 1 ou zerar 1. Combinado? Beleza. Então no ponto 1 nós vamos ter o ponto 1 programado exatamente aqui. Você vai clicar em alterar a posição. Confira, por favor, não esqueça a cor da compra,
a cor da venda, que tem que estar verde ou vermelho. Para capturar a cor da compra, você vai clicar em cima, levar onde tem a nossa cor de compra, que é esse verde escuro, e qualquer lugar, se ele tivesse aqui ou aqui ou aqui, não faz diferença. Você vai clicar em cima, e você vai colocar em cima e vai apertar a barra de espaço. Se você fizer isso, por exemplo, numa cor, por exemplo, aqui em cima, ele vai ficar azul. Então nós vamos clicar aqui dentro, vamos levar onde está o verde, você vai ver em volta do quadrinho ficou todo verde, aperta a barra de espaço e aqui automaticamente muda para verde. Isso é muito importante. Então o ponto 1 vai ser programado aqui. O ponto 2 você vai clicar em alterar posição e vai apertar na barra de espaço aqui embaixo. E o ponto 3, que é o gatilho, lembra que são os três, tá? Barra 1, barra 2, gatilho. Você vai colocar na barra aqui embaixo, sempre usando a barra do meio. Ok? Beleza. No ponto 4, que é a nosso segundo tipo de entrada, que é na barra, lembra na troca das duas barras, ignorando completamente o gatilho, tá? Nós vamos colocar o ponto de entrada alterando aqui a posição e colocando aqui onde está E4, exatamente aqui em cima. Então eu tenho aqui o E1 e o E4. O ponto 5 nós vamos colocar aqui nessa barra do meio, E5. E o ponto 6, que nós não vamos usar, nós vamos deixar junto com o E5, aqui E6, é de entrada, lembrem disso, entrada 6, tá? Então fica entrada 4, entrada 5 e entrada 6. A entrada 4 na barra de cima, 5 e 6 na de baixo. Vamos para nossos pontos de saída. Terá 1, alterar posição, colocando a saída na barra de cima. Terá 2, clique em alterar posição, colocando a saída na barra de baixo. Observando aqui, vocês vão ver S1, saída 1, que é zerar 1, S2, que é zerar 2. Eu até brinco com o André e digo que ele escreveu zerar com S. Eu falei, cara, você botou S aqui, zerar 1, é saída 1, tá bom? Vamos lá. Outra coisa muito importante. Observem que alterar cor para zerar a compra, nós vamos colocar vermelho. Por quê? O verde compra, o vermelho zera o verde. E aqui a mesma coisa. Alterar cor para zerar a venda. Se o verde vende, se o vermelho vende, o verde vai zerar a venda. Então aqui na entrada nós temos cor para a compra e cor para a venda, verde e vermelho. Quando chegar no ponto 1 e no ponto 2, nós vamos ter o contrário, nós vamos ter vermelho e verde. Ao contrário, observem isso. Olha aí, vou trocar lá. Verde, vermelho. Então você tem verde e vermelho. E no zerar você tem vermelho e verde. Nos horários, você coloca os horários que você quiser, é com você. Digamos que você vai operar das 9 às 18 horas. Você vai colocar aqui 9 às 18. Você vai operar das 9 às 18, mas no intervalo, você bota aqui, clicar em intervalo. Das 11 às 14 horas você não quer operar. Então você coloca aqui. Depois você não quer operar no horário das 16h30 às 18 horas. Você coloca aqui. Certo? Opções gerais. Nós vamos deixar confirmar, desligar se posicionado. Permitir mover pontos em VisualBot ligado. Diz aqui que não é recomendável, mas eu uso. Se o Profit por acaso bugar e esse zero vir para cá e ele estiver ligado, eu não preciso desligar ele para movimentar isso. Basta eu clicar aqui no meio, segurar o mouse e arrastar para onde eu quiser. Ok? Por isso eu deixo isso. Nas opções de entrada eu já coloquei para vocês. Salvar e sair. Está feita a configuração do VisualBot e está todo mundo agora pronto para o ganho. Simples demais. PS4 Max Color em cima. Turbo tendência, deixa eu botar mais embaixo. Turbo tendência na parte de baixo. Gatilho na parte de cima. Esse histograma de cima é esse aqui. Esse histograma de baixo é esse aqui. E esse histograma aqui, o terceiro histograma,
representa. Valeu? Abração, galera. Boa sorte para todo mundo. Muita responsabilidade. Lembrem-se, sem alavancar. Um único último detalhe. No meu ganho eu deixo como 6 ticks. São 3 pontos. Por que 3 pontos? Porque o tamanho desse tijolo, o tamanho de um tijolo desse, são 3 pontos. Aqui está passando com 2,88, mas são 3 pontos. Seriam 3 ticks e meio, porém meio tique, seriam 3 pontos e meio. Meio tique o profit joga para o próximo tijolo. Por isso ele fica com 3 pontos no fechamento. Dá certinho. Eu comecei com 4 pontos, mas aí fechava a esquerda, eu tinha que esperar a abertura desse para poder sair da operação. Eu achei muito mais vantagem colocar 3 pontos, ganha um pouco menos, mas é tido. Responsabilidade, sem alavancar, disciplina, stop colocado no lugar certo, sempre atrás do último, se for possível, obviamente. Por isso é importante você não estar alavancado. No caso da compra, atrás do último fundo. No caso da venda, atrás do último topo. Por que eu coloco meu stop com 28 ticks, 14 pontos? Porque normalmente ele não vai buscar meu stop. Não é isso. Normalmente o VisualBot zera você, como aqui na troca de barra, antes que ele alcance o stop. Então o stop está ali para a segurança da sua conta. Caso trave a sua internet, caso caia a energia, caso trave a plataforma, trave a B3, qualquer coisa que aconteça, você tem o seu stop de segurança. Caso pulo e ordem, se você colocar muito pertinho, aconteça uma coisa, Banco Central entre, você tem o seu stop com margem para você para não acontecer aí um imprevisto horrível, terrível. Já aconteceu comigo. Eu acho que a maioria dos traders, estão há mais tempo no mercado. Já aconteceu, já travou a internet, já faltou energia, já pulou ordem, já aconteceu absolutamente, não vou dizer de tudo porque a gente nunca sabe o que é tudo, tá bom? O mais importante de tudo, para que você consiga segurar, para que você consiga manter seu psicológico, é não alavancar. Comece com um contrato e vá fazendo seu financeiro. Faça como eu fiz no início, pega um contrato, 10 dias de ganho, você vai para 2 contratos. Mais 10 dias de ganho, você passa para 3 contratos. Mais 10 dias de ganho, você vai para 4 contratos. E assim por diante. Você vai construindo o seu financeiro ao mesmo tempo que vai fortalecendo a sua disciplina. Valeu? Fica a dica. Sigam, gente. Vale a pena. É a hora de mudar. É a hora de mudar de vida. É a hora de virar a chave. Essa é a hora. Não esperem. Agora, tenham responsabilidade, tenham disciplina. Vocês estão mexendo com dinheiro. Não sejam gananciosos. Peguem 3 entradas, como eu digo, 3 pontos por entrada. Deu ganho no início do dia, 9h30, 10 horas. Bateu a meta de vocês de 3 entradas, 3 ganhos. Fecha o boteco. Vira o dia de folga. Se vocês fizerem isso, vocês com certeza serão campeões. Valeu? Abração, fiquem com Deus. Tchau, tchau.